Olá, boa tarde, bom dia, não sei em que momento que você está ouvindo essa aula. Seja muito bem-vinda. Eu estou fazendo essa gravação ao vivo, então tenho alunos aqui assistindo, né? Parceiras, na verdade, colegas psicólogas. E hoje eu vou estar falando sobre mindset para o sucesso. A gente, como psicóloga, eu sou psicóloga de formação também, a gente trabalha tanto o mindset dos nossos clientes, né? Mas muitas vezes a gente abandona ou não olha tão fortemente para o nosso próprio mindset quando a gente fala de profissão. E por que isso? A gente é treinada, nossa mente é treinada quando a gente faz essas formações mais ligadas a humanas, a ter o servir como prioridade, mas de uma visão de servir assistencialista, né? E demora muito para cair a ficha para algumas pessoas que, na verdade, a, a gente tem um negócio, né? A gente, como terapeuta, a gente é dono de um negócio. Então, me falta essa visão de negócio. Então, apesar de eu ser formada em psicologia, foi a minha formação básica, eu também tenho uma formação de administração de empresas. Eu fui executiva de empresas, né, de executiva de RH durante muitos anos. Então, eu tenho uma visão corporativa que eu trago para o meu negócio desde que eu resolvi abri-lo em 2002. Então, eu já estou aí atuando na área de desenvolvimento desde 88, mas especificamente com a minha empresa, dona do meu negócio, desde 2002. Vamos lá, agora vou começar basicamente com o conteúdo. Por que que nós, como psicólogos, terapeutas, temos essa visão assistencialista? A gente sai de uma faculdade, assim, a gente sai de uma especialização com a visão. Você não vai fazer um curso, uma especialização e vão falar sobre negócios com você. Você vai aprender a cuidar, você vai aprender a acolher, você vai aprender a ajudar o outro, você vai aprender a apoiar o outro em seu processo de transformação, mas nenhuma especialização que você faz fala assim: bom, agora você é terapeuta XPTO, agora você é constelador. Eu fiz 2 anos de formação de constelador. Nenhum dos módulos falava como é que eu devo me posicionar no mercado. Nenhum dos módulos me falava o quanto eu posso escalar esse negócio, de que forma eu posso prestar esse serviço. Eu tenho a formação em EFT, tenho a formação em Matrix, nenhuma delas falava, né? Então, essas formações e especializações que a gente faz nos ensina o que a gente chama do escopo técnico da nossa função, mas elas simplesmente anulam que a gente tem um negócio nas mãos. Então, eu acho que o primeiro mindset que a gente precisa trocar, né, quando a gente pensa que eu, terapeuta, né, eu como profissional, o que, que eu posso, como é que eu posso ajudar mais pessoas, é entender que quando eu tenho um negócio bem estruturável e rentável, eu consigo ajudar muito mais pessoas do que quando eu me sinto desvalorizada, mal paga, trabalhando horas seguidas, né? Exausta, saio dos atendimentos extremamente exausta, e não tenho tempo para planejar uma forma diferente de atender, né? Então, o primeiro mindset, a primeira grande dica que eu daria é: você, terapeuta, você, psicólogo, psicanalista, qualquer área que você seja profissional de saúde mental, você precisa entender que você é dono de um negócio. Ponto, né? Tá, Adriana, eu sou dono de um negócio, então quais são, o que que eu preciso olhar? Então, primeiro você precisa olhar para as suas camadas de crenças, as suas camadas que te impedem de receber, de se sentir merecedor, de se sentir valorizado, né? Por quê? Porque sabe o que eu vejo? Muitos terapeutas e colegas meus com receio de falar na hora que o cliente chega qual é o seu valor. Então, qual é o seu valor? Ah, meu valor é cento e poucos, 200. Não falam, poxa, meu valor é R$ 200, meu valor é R$ 400, meu valor,
né? 1000 e pouco, e falam com segurança. Por quê? Porque falam com segurança, porque tem um trabalho interno do seu eu de entender que você tem valor. Porque enquanto você não der valor para a sua capacitação, né? O que acontece? Você não consegue passar confiança para o cliente que você vai ajudá-lo no desenvolvimento dele, né? Então, eu tenho esse processo de olhar para mim. Eu olho para mim e entendo quais são as minhas próprias travas. Eu cuido de travas de tanta gente e como é que eu cuido da minha, né? Como é que eu olho para a minha? Às vezes eu fico abandonado, né? Eu me abandono nesse processo, eu não acredito. E sabe o que eu vejo? Eu vejo as pessoas fazendo muitas especializações e não colocando o time em campo, sabe? Vai acumulando especialização e não coloca o time em campo. E existem especializações que, se você usar, por exemplo, as minhas especializações são muito na área da psicologia energética. E essa possibilidade de trabalhar com essas áreas da psicologia energética trazem resultados muito rápidos, um acesso muito rápido às dinâmicas. Então, o EFT, o Matrix e as constelações, que é o meu carro-chefe, é o que eu amo fazer, trazem dinâmicas que em processos terapêuticos, às vezes a pessoa demoraria muito tempo. Então, como é que eu tomo posse dessas formações que eu tenho, entendo como eu posso ajudar na transformação do meu cliente e me sinto segura para falar, olha, eu tenho certeza que se você vier para cá, trabalhar junto, que se a gente conseguir trabalhar juntos, né, se você topar o trabalhar junto, eu consigo te ajudar a entender dinâmicas mais facilmente, eu te ajudo a olhar mais profundamente. Eu não sei qual vai ser o seu discurso, porque isso depende da sua técnica, né? Então, se você é hipnoterapeuta, chega um cliente com sei lá, vício de fumo, né? A hipnoterapia é uma ferramenta maravilhosa e que ajuda, né? Eu não sou hipnoterapeuta, tá? Mas que ajuda muito e muito mais rapidamente a olhar para essa problemática e auxiliar. Então, quais são as formações que eu tenho? Eu tomo posse disso e entendo como é que essas formações tornam-se instrumentos de apoio para esse cliente, né? Tornam-se instrumentos que vão fazer com que ele chegue em resultados, às vezes mais profundamente, às vezes mais rápido, às vezes com mais segurança, seja o que for, porque cada técnica tem suas características, né? A constelação em si, por exemplo, não é uma técnica muito acolhedora. A constelação, às vezes, é um trator passando em cima de você, sabe? Com os conteúdos que aparecem. Então, não é uma técnica acolhedora, mas a dinâmica que ela traz, muitas vezes você não conseguiria acessar dentro de um processo terapêutico. Por quê? Porque trabalha transgeracionalmente. Então, você olha para as suas capacitações e entendem, e passa a entender e a valorizar esse conteúdo que você já tem, e entender como isso causa uma transformação para o cliente, e isso te dá a segurança de entendimento de que você pode apoiá-lo e que você merece receber por esse apoio, né? Eu acho que outro mindset que o terapeuta precisa mudar é porque existe um ranço na palavra vender, sabe? Existe se vocês concordarem aí, escrevam no chat, mas existe um ranço da palavra vender, parece que vender é ruim, sabe? E mais para frente dessa aula eu vou estar falando sobre isso, porque quando, por exemplo, as constelações, elas são um trabalho de reconexão de amor. Quando eu ofereço um trabalho de reconexão de amor, como é que esse meu processo de venda pode ser uma coisa ruim se eu vou ajudar o meu cliente a reconectar-se com a sua família, com seus relacionamentos, né? Então, no fundo, o meu processo de venda é uma prestação de serviço que vai ajudar o cliente em alguma necessidade específica. Então, como é que isso pode ser ruim? Então,
tirar um pouquinho desse ranço, a gente precisa aprender que a gente tem que ter ofertas, a gente precisa aprender que a gente tem que ter produtos muito bem desenhados. Não só, inclusive, você como terapeuta, e isso ao longo das outras aulas da mentoria, a gente vai ter oportunidade de destrinchar melhor, você não precisa ter só o seu atendimento terapêutico, né? Onde o cliente chega no seu consultório, você vende a terapia por um mês, eu não sei quanto você cobra R$ 400, 4 sessões, R$ 1.600, mas e aí? Será que você tem outros produtos que poderia acoplar esse? Isso é papo para outra aula. Mas a gente começar a entender que a gente pode ter outras gamas de produtos que podem criar uma esteira de experiência para o cliente. Isso é uma visão empresarial, né? Então, essa esteira para o cliente, essa esteira de produtos para o cliente, é você entender como é que ele vai percorrer uma experiência de desenvolvimento junto com você. Porque quando se cria um vínculo entre terapeuta e cliente, né? Vocês veem que outro mindset que eu gostaria de mudar, eu não chamo de paciente, eu chamo de cliente. Eu estou falando de um negócio, né? Então, eu preciso entender que tem um cliente que está ávido por resolver suas questões. Tem coisas doendo, tem coisas machucando. São assim que as pessoas nos procuram, nós como terapeutas. Tem algo doendo, né? Então, eu olho para aquela dor, mas entendo que mas eu também olho para aquela dor com amorosidade, com acolhimento, com tudo que a gente tem de bagagem, que isso é ótimo, mas eu também olho como um negócio, quer dizer, se esse cliente percorre essa esteira de experiência de produtos comigo, ele vai ganhar. Bom, outra coisa aqui. O que acontece se eu não mudo esse mindset? Então, a primeira aula dessa mentoria não poderia ser outra que não fosse o mindset, que não fosse o entendimento de que eu, como terapeuta, preciso me ver como um empreendedor, tá? Essa mudança, ela é primordial. Antes da entrada do marketing digital na minha vida, porque eu fui empurrada, na verdade eu comecei um pouquinho antes, em agosto de 19, mas a pandemia me empurrou muito fortemente para o marketing digital. Eu não estou dizendo que o marketing digital seja o único caminho quando se fala de terapia. Tem gente que fala, não, isso efetivamente não é para mim, não sou eu que vou querer mudar. A gente encontra soluções que deixem esse terapeuta como empreendedor confortáveis. Mas para mim foi a escolha que eu fiz. Para mim, o marketing digital me gerou a possibilidade de entender que eu posso gerar faturamento mesmo sem a minha presença física. Porque isso está dentro da meta do que eu quero para os meus 60 anos. Então, o que acontece hoje quando eu não tenho uma visão de negócios para o meu trabalho? Eu só fico preocupada em encher agenda. Não estou dizendo que a gente ter uma agenda cheia seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente só tem essa preocupação de encher a agenda. Aí o que acontece quando você consegue encher a agenda? Você conseguiu encher essa agenda com pessoas que te valorizavam efetivamente ou com um preço lá embaixo? Eu não consigo ter um diferencial no mercado se eu olho para o mercado e falo, olha, eu sigo a tabela do CRP, se eu sou psicóloga, por exemplo. Nada além disso. Então, a sua entrega é só isso? Quer dizer, como é que você entrega mais para sair desse bololô dos medianos, da mediocridade? E para isso eu preciso ter esse olhar empreendedor, porque senão eu vou ficar do mesmo jeito, num beabá, esperando alguém chegar entre minhas quatro paredes e sem nenhuma ação. Quando eu percebi que a minha voz podia se expandir para muito mais pessoas, eu comecei a entender que o meu negócio poderia ser muito mais rentável do que eu com 8 horas de atendimento por dia. Por quê? Porque eu sou meu próprio gargalo quando eu não me vejo como empreendedora. Olá, seja muito bem-vindo. Se você assistiu todo esse vídeo, você assistiu o comecinho da minha primeira aula, a aula de Mindset,
da minha mentoria para profissionais de saúde mental. Quem que faz parte desse escopo? Psicólogos, psicanalistas, terapeutas holísticos, coaches, qualquer pessoa que trabalhe com saúde mental pode fazer parte dessa mentoria. Mas Adriana, como é que eu faço para entender melhor? Olha, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link que está disponível e vai direto para uma aplicação para essa mentoria. Essa aplicação não envolve nenhum compromisso seu comigo, mas me dá informações iniciais para que a gente possa ter um bate-papo e até para que eu possa verificar se a mentoria é a melhor forma de eu te ajudar, né? Te ajudar a vencer as suas próprias barreiras, te ajudar a fazer com que você se veja como empreendedor, te ajudar a criar mais ofertas e passar a ver a sua profissão como um negócio. Então, se você quer bater esse papo comigo, é só preencher essa aplicação, tá bom? Então, a gente se vê em breve. Um beijo.